Projeto SOS Mata Atlântico, 18 anos. Depoimento de Rodrigo Lara Mesquita, entrevistado por Beth Rodrigo. São Paulo, 20 de dezembro de 2004. Realização Museu da Pessoa. Entrevista número SOS HV 012. Bom dia, Rodrigo Mesquita. Queria te agradecer por ter vindo, dar seu depoimento. E eu gostaria que você começasse falando seu nome, data e local de nascimento. Bom dia. Rodrigo Lara Mesquita, nasci em 9 de março de 1954, em São Paulo. Rodrigo, e os seus pais? Seus pais são de São Paulo? São Rui Mesquita e Laura Lara Mesquita, também nascidos em São Paulo. A sua formação? Eu fiz História na USP. E você vem de uma família ligada à imprensa, jornalismo. Isso. Né? O seu pai, qual a formação dele? Meu pai, ele fez filosofia e direito, mas não se formou em nenhuma das duas. E você nasceu em São Paulo, você morava onde na sua infância? Morei em Pacaembu a vida inteira, até casar. E como que era, na sua infância, a região, Pacaembu? Ainda era um bairro, a primeira rua que eu morei é a Rua Itapetangui, que fica ali numa ilha, até hoje uma ilha privilegiada do Pacaembu. E era uma rua que ainda tinha terreno baldio, e onde ainda era possível você ter turma de rua. Né? E nós tínhamos turma de rua, que tinham gente de classe média como a gente, e tinha também menino de rua. E, enfim, uma vida ainda de brincar em terreno baldio. Um monte de primos meus moravam muito perto da gente. Eu tenho uma lembrança muito, muito prazerosa da minha relação com a cidade quando eu era menino. E você tem irmãos? Tenho 3 irmãos. E eram todos assim, da mesma faixa etária? Eu tenho 50, um de 49, um de 51 e outro de 53. E como que era essa relação em casa, essa vida familiar? Bom, desde o início, uma relação muito forte com o país, com responsabilidade cívica, com participação, muita história do início da República, muita história, tudo muito voltado ao jornal O Estado de São Paulo. Né? Agora, uma educação que eu considero liberal e aberta. Você acha que por conta do Estado, né, de São Paulo, ligada à imprensa, vocês tiveram uma educação privilegiada de informações? Como que era isso em casa? Bom, as grandes questões brasileiras estavam no almoço e jantar nosso. E em todos os encontros familiares também, né, que tinha sempre a presença do meu avô. Todos os meus tios trabalhavam no jornal. Enfim, o processo político, econômico, social do país presente desde que nós nascemos. E eu me lembro que a frase que eu mais me lembro do meu pai da minha infância era que nós tínhamos uma dívida com a sociedade e que por mais que nós fizéssemos, nós nunca íamos pagar completamente essa dívida. E assim, numa família ligada a esse tipo de informação, ao jornalismo, você acabou em fazer história, né? E não foi para o jornalismo. Eu acho, eu até hoje acho isso, eu me considero um profissional de informação, hoje muito voltado para tecnologias de informação e comunicação.
Eu trabalho hoje com o que eu chamo de redes de colaboração, conhecimento e negócios. Mas, enfim, vivo no meio, eu acho uma bobagem você fazer faculdade de jornalismo. O que pode te ensinar uma faculdade de jornalismo? A escrever, a fazer lead, como ser repórter. Acho que o jornalismo, você precisa ter tudo na vida, você precisa ter uma base de conhecimento, né? Historicamente, essa lei que te obriga a você ter cursado a faculdade de jornalismo para poder exercer a profissão é anterior à minha formação, né? Eu sou jornalista comissionado profissionalmente, a minha carteira de trabalho é jornalista, apesar de hoje eu ser empresário. Mas historicamente o jornal privilegiava gente formado em filosofia, sociologia, história, economia, o que seja, direito. Né? Um bom repórter é um sujeito que tem ganas de querer saber as coisas, aprender, fazer as perguntas certas. Eu fui fazer jornalismo eu fui fazer história pensando em ser jornalista. Eu acho que num país, para você ele ter um compromisso com ele próprio, ele precisa ter um entendimento muito forte do seu passado, do seu presente. Né? Senão você não tem futuro. Né? E, de certa forma, o jornalismo é a história no dia a dia também. Então, eu acho que tinha tudo a ver eu fazer história com o objetivo de ser jornalista. E como que foi nessa época que você estava na USP, né, fazendo história? Como que era esse período? Foi um período também divertido. Eu não me lembro exatamente, data para mim é sempre muito complicado. Mas eu entrei na faculdade pouco depois de 68. Eu não peguei os anos mais tensos, já havia um processo de abertura da ditadura militar, não peguei os anos mais tensos. Mas tive uma história, era uma faculdade bastante ideologizada. Eu tinha uma boa relação com todas as tendências ideológicas da faculdade. Nunca me considerei um sujeito ideológico. Eu tento entender o contexto no qual estou inserido e procuro ter uma noção de para onde está indo, né, e quais são as variantes possíveis. Mas eu nunca me senti militante, né? Nem da área ambiental. Eu sempre fui uma pessoa que tentei procurar entender o meu entorno para poder me posicionar em relação ao futuro. E sou um pouco pessimista em relação ao processo histórico. Eu sou muito ligado no grande teórico para mim é o Fernand Braudel, que é um historiador francês que esteve no grupo fundador da USP e depois, quando ele morreu com quase 90 anos, nos anos 80, quase 90 anos, não, com 92 anos, se eu não estou enganado, ele tinha, no final da vida, eu me lembro de uma entrevista dele falando sobre progresso, né? E ele falava que se você considerar progresso conquistas materiais, a história da humanidade foi sempre avançando nesse sentido, né? Do ano zero até hoje. Agora, se você considerar progresso, momentos de criação, de desenvolvimento e de felicidade e bem-estar, teve alguns lapsos, né? O processo é ciclotímico, ele não é evolutivo em termos positivos da coisa. E assim, essa sua trajetória a faculdade, a USP, quando que você começa a trabalhar no jornal?
Começo a trabalhar no jornal, eu estava já há 2 anos na faculdade. Eu estava, acho que, se eu não me engano, foi no ano de 76. Começo a trabalhar no jornal como separador de telegrama. Eu era terceiro filho. Na minha, toda empresa é um bicho conservador. Na SA, o Estado de São Paulo, você tinha, na minha geração, 4 primogênitos. Eu entrei lá com o objetivo de ser jornalista e ponto. Então, o meu objetivo, o meu plano de voo era ficar de 7 a 10 anos dentro de uma redação, participar de todos os processos, de repórter, copidescagem, edição, trabalhar em diversas editorias e a partir de 7, 8, 10 anos eu me colocar como repórter especial. O meu sonho de infância era ser o cronista dos confins, considerando que os confins podem estar numa esquina de São Paulo, ou podem estar num cantão da Amazônia, ou no Oriente Médio, no Alasca, o que seja. Era esse meu plano de voo, e por uma série de circunstâncias do meu processo, eu acabei, depois de 12 anos trabalhando numa redação, e estando com uma carreira de jornalista ascendente e despontando para o público, eu resolvi abandonar a carreira de jornalismo e empreender dentro da SA, o Estado de São Paulo. Os jornais, as empresas jornalísticas, o apogeu delas foram entre o final do século XIX e a Segunda Guerra Mundial. E a partir da Segunda Guerra Mundial começa uma crise que vem se acirrando nos últimos anos, né, onde há uma evasão de publicidade, portanto de receita e de leitores. Quer dizer, os jornais deixam de crescer proporcionalmente às comunidades que eles estavam inseridos e começam a ter evasão de receitas. E na nossa empresa tinha, em função da sua própria história, acabado valorizando mais as suas características, o seu lado institucional do que o seu lado empresarial. E eu já estava há 12 anos na redação, assistindo diversas crises financeiras da empresa. Achei que se nenhum Mesquita fosse empreender, ninguém iria empreender e que nós íamos acabar, não iam nunca sair dessas crises reticentes financeiras da empresa. E daí me voltei para telecomunicações e computação. Fui para a Agência Estado, que era uma unidade operacional do grupo, tinha uma receita negativa de R$400 mil, e comecei o que eu chamo o projeto Agência Estado. Hoje é uma empresa que trabalha voltada para mercados profissionais e que tem um expressivo faturamento e uma expressiva lucratividade e um potencial de crescimento ainda bastante grande nesse mundo de redes. Naquela época você não tinha internet, falar em rede era uma coisa bastante relativa. A primeira rede de distribuição de informação da Agência Estado era baseada numa tecnologia de FM. Você usava a subbanda do FM, de uma rádio qualquer, para distribuir numa área restrita, né? Eu comecei o projeto Agência Estado. Naquela época, a minha grande ênfase era o mercado financeiro, era a área ambiental, e fui trabalhar no mercado financeiro. O motivo de ter me voltado para o mercado financeiro era que naquela época era o único que estava aparelhado para consumir informação recebida através de telecomunicações e para ser processada em computador, e que poderia sustentar um negócio de informação. Quer dizer, o objetivo era aprender a trabalhar com telecomunicações e computação, é o que está em torno dela,
neste mercado, né? E foi o que eu fiz. Deixa eu desligar. Rodrigo, eu queria que você, voltando um pouquinho, né, assim, que eu achei curioso, como você começou na agência, assim, sendo um Mesquita, né, entrando no jornal para estar separando telegramas. Telegrama. Como que foi isso? Foi uma coisa premeditada minha. Como eu estava dizendo, na minha geração, que a empresa tem 6 famílias acionistas. Você tinha 4 primogênitos, que desde a nossa adolescência disputavam a posição primeira da empresa. O meu objetivo era ser um jornalista profissional. Eu achei que eu deveria entrar pelo beabá, que era a separação de telegrama. Quem fazia isso eram os contínuos. Então eu fiquei 1 ano e meio de chefe dos contínuos e na época você recebia todas as informações por telegrama. Isso era também uma posição estratégica, porque você fazia a primeira divisão de cada uma das editorias do jornal. Então você recebia, você ficando um tempo lá, eu fiquei mais de 1 ano nessa área, você você saía com uma noção muito apurada do fluxo de informação de cada uma das editorias, que evidentemente que não, é variável, né? Não, você tem momentos que você está com a crise na editoria internacional, na outra de economia, na outra geral, cidade, mas existe um fluxo que, apesar das crises, que se mantém, né? E também é um ponto de observação da redação e do comportamento dos profissionais de informação. Quer dizer, como eu tinha o sobrenome Mesquita, na hora que eu botei o pé na redação, era visto como o filho do Rui Mesquita e o neto do Júlio Mesquita Filho, não como o Rodrigo. Então ali também era um bom ponto para eu entender o comportamento da corporação de profissionais que eu estava entrando. Quais eram as regras, que toda corporação de profissionais tem a sua regra, tem a sua ética, né? Quais eram as regras, qual era a ética para eu ir me inserindo paulatinamente e ser visto e aceito como um profissional qualquer, né? E em relação ao fiz bem a minha lição de casa. Eu fui visto e entendido como profissional depois desse período de 1 ano e 1 ano e pouco ali de separação do telegrama. Comecei a trabalhar como copydesk. O Jornal à Tarde usava muito copydeskagem em montagem de matérias elaboradas, não era simplesmente você fazer pentear as matérias. Depois trabalhei como repórter, trabalhei como subeditor, trabalhei como editor, trabalhei em 4, 5 sessões do jornal, fiz coberturas internacionais, cobertura de guerra e também fiz coberturas aqui em problemas de ocupação de terra, né? Quando eu estou com 50 anos, estava com 20 e poucos, naquela época, o sul da Amazônia estava no início de processo de ocupação. O litoral, mesmo o litoral norte de São Paulo e o litoral sul, quer dizer, a pressão de ocupação começou no final dos anos 70 com a construção da BR-101. Né? Até os anos 70, o litoral norte de São Paulo era habitado pelas comunidades tradicionais, né? que foram expulsas depois com o processo da BR-101. Então, em termos de vida profissional, foi esse início meu no Jornal à Tarde, foi a época mais divertida da minha vida, os 4, 5 primeiros anos. O Jornal à Tarde era um laboratório, uma redação muito livre, muito inteligente, muito viva, né? E eu consolidei o meu aprendizado de profissional de formação, de jornalista, ali, com aquela redação. O seu envolvimento com as causas ambientais, elas são anteriores a essa sua fase de matérias de ocupação ou veio depois?
Não, o meu interesse pela questão ambiental, acho que ele veio quase que por herança, atávico. Quer dizer, meu pai tinha gostava de pescar e tinha uma casa de caiçara no que na época era uma vila de caiçaras, a vila de Cubatão de Cananéia. Era a única casa de fora. Então eu conheci essa região do Lagamar de Iguape, Cananéia, Paranaguá, totalmente virgem. Era o único, talvez ali em Cananéia tivesse gente que tivesse motor de popa. Mas ali em Cubatão de Cananéia era o único motor de popa que existia. E eu conheci esse complexo, ainda com todo o seu potencial de criadouro, sem estar depredado pela pressão do homem. Né? Depois disso, meu pai comprou um barco e que ele usava muito. Eu passei dos meus 11 anos aos 18 descendo todo fim de semana para Guarujá, na sexta-feira, e indo para os Alcatrazes, ou indo para Queimada, ou indo para Ilhabela, indo para fora com esse barco. Quando você tinha feriado, a gente fazia viagens mais longas. No verão, a gente ia para o Rio, ia para os Abrolhos, enfim. Eu conheci esse litoral ainda não atacado, né? Tive uma relação muito forte durante todo esse período com as comunidades de caiçaras dessas regiões, né? Principalmente ali na região de Canané, Iguape, Paranaguá, mas também em Ilhabela, também nas praias aí do litoral norte, também em Angra dos Reis. E depois comecei a assistir a depredação. Agora, o Estado, ele tinha, ele sempre teve uma preocupação muito forte com a questão ambiental. Meu avô, em reportagens de 1900, dos anos 10, né, no início do século XX, ele começou trabalhando no jornal, fazendo matéria sobre a necessidade de você ter hortos florestais em função da pressão que estava tendo sobre madeira por causa das ferrovias, né, e o processo de ocupação do Estado de São Paulo. Mas inicialmente era as ferrovias. Então, é uma série de matérias dele que eu vim descobrir quando eu já estava trabalhando no jornal, falando sobre isso. Pois o parque da Ilha do Cardoso, que era um parque estadual, foi também uma campanha do Estado. Então, isso, de uma certa forma, estava dentro da minha realidade, do meu dia a dia. E a coisa, quer dizer, o meu envolvimento foi quando o processo de ocupação começou de uma forma absolutamente irracional, sem nenhuma preocupação com planejamento, sem nenhuma preocupação com as comunidades locais, sem nenhuma preocupação com o futuro daqueles que queriam usar aquilo para turismo, para o que fosse, né? Que você podia construir onde você quisesse, sem nenhuma regra, sem nada. Então, uma questão de racionalidade, quer dizer, não foi aí com causa ambiental. A minha história foi, primeiro, quando eu fui trabalhar com reportagem, eu com o sobrenome Mesquita, filho do Rui Mesquita, não vou poder ser repórter econômico, repórter político. Se eu vou falar com uma fonte importante na área de economia ou política, ele não está falando comigo, ele está falando com o Rui Mesquita, está falando com o jornal. Então, por isso, resolvi mexia com pequenos negócios, uma série de reportagens minhas, que era o Guerrilheiros da Prosperidade Nacional, e mexia com problemas de ocupação de terra, né? Que era uma pressão geral, né? A conquista, a época dos militares foi também a conquista, a consolidação do Estado Nacional, né? Para isso, eles financiaram a Globo, o Império da Globo, né? Com o nosso dinheiro.
mexendo com isso. E em relação à Cananéia, meu pai vendeu a casa quando ele comprou o barco. E eu gostava muito de ir lá, e ia uma vez por ano, levava um motor de popa, arrumava uma canoa de alumínio, punha 300 litros de gasolina e descia para a direção do Paraná. E ficava na casa de algum caiçara de alguma vila. E acabei me fixando na casa do Assir. Esse seu Assir morava na Baía dos Pinheiros, que é uma sub-baía do Paraná, de Paranaguá, na foz do Rio Real, que era um rio importante da Ilha de Superagui, um dos rios mais importantes da Ilha de Superagui. Morava numa casa de pau roliço, protegida do vento sul por um morro, e eu acabei ficando amigo dele, passava 15, 20 dias por ano na casa dele. Até que eu fui estudar em Paris, fui fazer era para fazer um mestrado, eu acabei ficando como ouvinte 1 ano e meio do curso de ecodesenvolvimento na escola, na École des Hautes Études. Mas fiquei como ouvinte só. E quando eu voltei, a primeira oportunidade que eu tive, eu desci lá para Cananéia e fui para a casa do seu Assir, que ficava, você pegava o Canal do Varadouro, tinha uma viagem longa. E quando quando eu atravessei a fronteira de São Paulo, você começou a encontrar placas de uma companhia Agropastoril Litorânea do Paraná, Capela, dizendo que aquilo tudo era propriedade dela. Tanto as ilhas, você ali tem a Ilha do Superagui, depois a Ilha das Peças, e depois você tem, do outro lado da Ilha das Peças, você tem a cidade de Paranaguá. Quer dizer, a Baía de Paranaguá, ela pega a partir de Superagui, que tem essa sub-baía, que é a Baía dos Pinheiros, onde Randstaden chegou na sua primeira viagem, em 1570 e pouco, e descreve a chegada dele nessa baía. E também a área do continente, toda ela grilada por esse pessoal. Eu cheguei na casa do Assir, ele estava desesperado. Os caras tinham aparecido ali, fazia quase 1 ano, se dizendo proprietários, tinham trazido gente, estavam fazendo desmatamento. E eu, nessas 2 semanas que eu fui passar de férias ali na casa dele, fui levantar o que estava acontecendo. E vi que era um grilo claro. Daí voltei para São Paulo e peguei esse assunto para trabalhar jornalisticamente. Acionei a nossa sucursal em Curitiba, que era dirigida na época pelo Dirceu Pio, que é um jornalista de primeiro time, e onde estava começando o Laurentino Gomes, que hoje tem uma posição importante aí na Abril. E começamos a levantar esse quadro. E descobrimos, ficou mais de 1 ano esse trabalho, com dezenas de matérias que a gente soltou no jornal. Acabamos conseguindo levantar o papel que essa empresa tinha, que era alguma coisa que rolou na Câmara de Guaraqueçaba, que é a cidade que fica no fundo da Baía de Paranaguá, em 1948, e que estava rasurado. Que você via, conseguimos levantar todo o contexto mostrando que era um grilo. Esse grupo era um grupo importante, era o Grupo Azamar, era um grupo mineiro, cuja origem era siderurgia, mas eles atuavam em Minas, atuavam em São Paulo, atuavam no Rio e atuavam em Curitiba. Tinham diversas coisas, além da siderurgia, revendedora de automóvel, coisas de turismo. E eles estavam ali retirando madeira para fazer carvão e tinham um projeto turístico.
tinham cercado, é uma região que você tinha, e tem até hoje, as últimas comunidades de caiçaras, vilas do litoral de São Paulo e Paraná estão ali. São dezenas de vilas. E fui em cada uma das vilas conversar com as lideranças delas e estava todo mundo desesperado. Os caras tinham cercado as vilas com arame farpado, tinham fechado o acesso para as roças que eles tinham, de coisas ali, de mandioca em diante, e estavam soltando búfalo na área. Né? E falavam... E daí, enfim, foi nesse processo de cobertura do que estava acontecendo ali no litoral. O litoral do Paraná tem 90 quilômetros, se eu não estou enganado. Essa empresa tinha grilado 70 quilômetros dos 90. A praia do Superagui tem uma praia, é uma única praia, que chama-se Praia Deserta, que tem 30 quilômetros. A praia do Superagui tem a praia da Ilha das Peças, que é a próxima, tem mais praias, tanto para frente do mar quanto para dentro do canal. Os caras tinham grilado essas duas ilhas e tinham grilado o continente. Também Batuva estava com problema. Batuva é uma cidade, é uma vilazinha no interior para trás de Guaraqueçaba, para a direção de São Paulo. E foi no processo de levantamento disso, o João à tarde já tinha se envolvido com a questão da usina atômica ali como é o nome ali? Atrás de Guape. Ninguém falou aí do... Onde? Bom, daqui a pouco eu me lembro. Foi nesse processo que daí eu conheci o grupo fundador do SOS Mata Atlântica, o grupo que acabou sendo fundador do SOS Mata Atlântica. O Zé Pedro, o Fábio Feldman, o Randall Marques, que eu já conhecia através no Jornal da Tarde, o Roberto Clabin, a Silvia, a Adriana Matoso, Paulo Nogueira Neto, que eu já conhecia, mas, enfim, gente que nós começamos a nos articular. Quer dizer, inicialmente, a minha relação com esse grupo foi em função do levantamento dessa questão de grilo ali no litoral do Paraná. E a determinada altura, alguém no grupo me sugeriu por que a gente não institucionaliza isso aqui, essa briga, e criamos uma entidade não governamental em São Paulo para trabalhar em torno dessas questões. E eu achei interessante institucionalizar aquela articulação que a gente estava criando. Achei interessante trabalhar com um grupo que tivesse o mesmo objetivo e que esse objetivo fosse fundamentado também em certo idealismo, né? E entrei no processo. Assim, nesse período que você fala que você encontrou algumas pessoas que montaram a SOS, existiam outras ONGs nessa época? Outras pessoas que estavam em outros grupos? Não, você tinha a FBCN, mas a FBCN não é Fundação Brasileira, não, é a mais antiga do Rio, que é a entidade ambientalista mais antiga, mas parada. Aqui em São Paulo você tinha, quer dizer, você tinha um grupo, você tinha uma articulação em torno da Oikos, que foi fundada pelo Randall Marques, com o Fábio, com o Roberto Clabin e com um outro espanhol que eu não me lembro o nome. Mas era uma entidade muito local e muito para ajudar a legitimar um discurso. Não tinha nada da dimensão do SOS Mata Atlântica, nem da pretensão do que estava na cabeça das pessoas que formaram o SOS Mata Atlântica. Né? Essas pessoas com quem você começa a conviver, a se relacionar, elas tinham um modelo
de ONG, de defesa ambiental que vinha de fora ou não? Não tinha modelo nenhum. Tinha a ideia inicial, quer dizer, houve a tentativa de fazer uma usina atômica ali no litoral sul de São Paulo. Não estou me lembrando agora o nome da praia, isso deve ter sido mencionado aí no Jureia. Houve ali em função da resistência para que não fosse que a usina não fosse feita ali, houve uma articulação que era a base desse grupo. Né? Você tinha também o João Paulo Capobianco, o Bon, um grupo, agora não estou me lembrando exatamente o nome deles. E a BR-101, e essa questão ali do Lagamar de Guapicanané e Paranaguá, intensificaram a articulação e ampliaram a articulação. Você aumentou o grupo. E daí começou uma discussão de que a gente deveria procurar ter uma participação ativa no processo político. Então, a ideia de você criar a Fundação SOS Mata Atlântica, e que o artifício para isso foi a gente lançar a candidatura do Fábio Feldman. E a gente imaginava que ele não iria ser eleito, que ele ia ter 40 e poucos mil votos, e não ia ser eleito, mas isso ficava como o ativo, né? Esse grupo, essa massa de votos ficavam como ativo do SOS Mata Atlântica, né? De gente simpática, e né, você começar a fazer um cadastro, enfim, você ter gente para poder trabalhar. E o Fábio acabou sendo eleito, porque foi um ano que teve uma abstenção muito forte, se eu não me engano ele teve 48 mil votos, uma coisa por aí, e foi eleito. E ele que era para ser o presidente do SOS. E daí o SOS, que era uma coisa que nós tínhamos registrado, tinha o estatuto, assim, os primeiros passos, ficou órfão. E o meu objetivo era que o Roberto Klabin assumisse a presidência. Mas o Roberto não quis, apareceu a oportunidade para ele assumir a Fundação Florestal, que tinha um orçamento, que tinha uma estrutura, e ele acabou indo para lá. E daí o SOS sobrou na minha mão. E daí foi todo um processo de criação, onde eu tive um alto grau de responsabilidade, mas não fui o único. No início do SOS eu botei como os três, o meu papel era político, eu trabalhava, nessa época eu estava começando já o projeto Agência Estado. Né? Então eu dava expediente de manhã no SOS e à tarde e à noite no jornal e na agência. E daí eu botei o João Carlos Meirelles Filho, o Cleiton Lino e o João Paulo Capobianco como os executivos do SOS. O Capobianco para fazer a relação com o público em geral, o Cleiton Lino era o homem de projetos de campo, né, projetos ambientais, e o João Carlos era captação, captação de sócios, captação de recursos. O João Carlos eu mandei ele para os Estados Unidos, eu consegui uma bolsa nos Estados Unidos, e ele ficou ali 6 meses estudando como as entidades americanas se relacionavam com o público para fazer captação de recursos. E também ele arrumou uma boca para a gente entrar com um projeto na Fundação McCarthy. E nós entramos com um projeto Guarda-Chuva, que reivindicam $400 mil de investimento, e a Fundação McCarthy deu. Foi a primeira, na época, era a maior doação que eles tinham feito por uma entidade não governamental fora dos Estados Unidos. Antes disso, nós tínhamos lançado a campanha do SOS, que né, estão tirando o verde da nossa bandeira, que foi uma articulação minha e do João Carlos Meirelles Filho. O João Carlos procurou o pessoal da DPZ
na DPZ, eles criaram a campanha. E eu articulei com um velho diretor do Estado que já morreu, o Homem de Montes, que essa campanha fosse veiculada em todos os meios da franja atlântica do Brasil. E esse Homem de Montes era o presidente da ANJ, que é a Associação Nacional dos Jornais. Ele gostava muito de mim, do meu trabalho. E ele ajudou e nós conseguimos botar isso em todos os jornais, e mesmo em Globo, rádios, não sei o que tudo. Foi uma campanha monstro, né? E que lançou o nome da agência, do nome do SOS Mata Atlântica lá para cima. Em cima disso que depois o João Carlos foi para os Estados Unidos, onde ele fez estágio em diversas entidades não governamentais da área ambiental lá, para estudar, ver, acompanhar como era o processo deles de captação. E entrou com esse projeto, quer dizer, criou condições para a gente lançar um projeto amplo na McCarthy, na Fundação McCarthy. E assim foi. Quando, assim, voltando um pouquinho, quando vocês formaram, né, se reuniram para montar a SOS, vocês conseguiam imaginar que um dia ela ia ter um peso tão grande? Eu imaginava, eu imaginava, porque, enfim, eu como editor de jornal, eu fui um grande articulador de processos. A Judite Cortesão, que também fez parte desse grupo fundador, ela tinha um grande entendimento disso. Quer dizer, eu lancei diversas campanhas no jornal, voltada para a questão de pequena e média empresa, voltada para a questão do Estado na economia brasileira. Eu tinha uma sensibilidade para articulação de segmentos da sociedade civil. E um dos motivos também que eu me envolvi com esse processo é que, naquela época, ninguém falava em sociedade civil, né? Não era uma coisa de carne de vaca como é hoje. Era participar de articulação de uma entidade que tinha como função também articular a sociedade civil e ser intermediário da sociedade civil em relação às suas aspirações, às suas preocupações e o poder público. Quer dizer, né? A entidade era uma alavancadora. Ela tinha uma preocupação em você também conscientizar o empresariado, né? Mas, mais do que tudo, ela era uma intermediária das questões ambientais e o poder público. Ela era um fator de pressão. Ela também trazia a comunidade acadêmica, né? Que era a base nossa para realizar os projetos, né? Elaborar os projetos de atuação nossos, que, no meu modo de ver, tinham muito mais o objetivo era de demonstração do que, de fato, a entidade realizar coisas, né? Mas ela apontar caminhos, mostrar possibilidades. Não é que ela iria administrar a questão de ocupação, né? De zoneamento do litoral de São Paulo. Mas você vê que até hoje você tem o projeto do Atlas Mata Atlântica, que ele é um fator de pressão, de regulamentação, de ocupação, né, e de zoneamento também, né, coisa que foi um projeto que nasceu dentro do SOS Mata Atlântica, né, e hoje é um instrumento de pressão política importante. A sua pergunta qual era mesmo? Era se vocês imaginavam que ela ia ter o peso... Eu imaginava. Eu pessoalmente imaginava. Quando eu aceitei pegar a presidência do SOS, era porque eu sabia que tinha condições objetivas de dar uma alavancada, uma pancada forte ali. E se eu quisesse ter me lançado na carreira política naquela época, eu teria tido uma carreira política de sucesso. Mas não fui. Quer dizer, eu era um grande articulador, mas a minha postura foi sempre de retaguarda, né? De apoio, de suporte. Eu não queria me caracterizar como militante, porque eu era jornalista. E eu achava que não era ético, né? Ou, enfim, que eu preferia ficar marcado exclusivamente como jornalista ambientalista, e não era esse o meu objetivo.
né? Acho que o papel do jornal é esse também, né? O jornal ele não deve ser um ditador de regras. O jornal é um intermediário do público, quer dizer, ele se legitima na medida em que ele traz para a tona as preocupações legítimas da sociedade em que ele está inserido, e não que ele venha em cima de qualquer que seja o artifício, o argumento, de cima para baixo, dizendo qual o caminho a ser seguido, né? Então, uma entidade não governamental, de certa forma, tem similaridade com o papel de um jornal, né? Assim, pegando ainda esse início, né, de todo esse trabalho, você lembra assim, de algumas histórias pitorescas dessa época? Um monte. Um monte. Então, nós estávamos falando a questão do grilo. Foi quase uma guerra de guerrilhas. Quer dizer, o chefe dos capatazes, o chefe da turma, dos homens da capela que estavam no litoral, que eram centenas, era um nicaragüense. Quer dizer, eles trouxeram alguém de um país conflagrado, né, que vivia em guerra. E eles estavam ali num processo de guerra contra as comunidades caiçaras que estavam absolutamente desesperadas. Você no Ariri, que é a última vila do litoral de São Paulo, naquela época você não tinha luz elétrica ali. Às 8 horas a vila estava fechada. E aí não era o pessoal da capela, mas grileiros associados que estavam ali no lado de São Paulo botaram como subprefeito do Ariri um sujeito que se chamava Pedrão. Estava mancomunado com a prefeitura de Canané, que agora não me lembro o nome. Esse Pedrão era foragido de morte de um presídio do Paraná. E estava ali aterrorizando a comunidade. E tinha botado na casa dele luz elétrica com motor e botou um som de última geração. E uma noite que eu estava lá com o Laurentino Gomes e uma outra repórter do Estado, ele, às 11 horas da noite, a vila não conseguia dormir por causa do som da casa dele. E nós tomando ali num boteco com os caiçaras, pinga. E as tantas que a pinga já tinha batido no teto, eu fui para a casa do sujeito e arrombei a casa dele. E veio o pretão nu. E eu virei para ele, acompanha-se! E o cara voltou e botou cueca e veio. E daí eu, no berro, ele assustou e acabou desligando o som, tudo, não teve reação nenhuma. Agora, ele continuou com as provocações ali dentro na vila, envenenando cachorro, criando caso, até que ele acabou sendo morto por alguém ali da região, na estrada que vai do Ariri para Canané, para Iquaraçu, que até hoje são 60 quilômetros, é uma estrada de terra. Naquela época era uma estrada de terra que era transitável algumas épocas do ano. Quando chovia muito, você ficava ilhado no Ariri. Depois está ali também na articulação das vilas do Lagamar, né? Das vilas ali da Ilha do Superagui, da Ilha das Peças, do fundo da Baía de Paranaguá. Teve uma vez que nós fomos para lá, eram umas 30 pessoas, estava Judite Cortesão, um monte de gente da universidade, nós. E saímos, né, em comissão, né, passando em vila por vila, tendo reunião com os habitantes das vilas na igreja, fazendo articulação, enfim. Teve muitas histórias divertidas. E como foi que terminou essa coisa dessa grilagem nesse... Bom, foi, né, quando as matérias começaram a vir à tona, eles começaram a conter, a coisa começou a ser discutida aqui e ali, mas nós conseguimos mostrar, o pessoal que eles levaram ali para desmatar, era gente que tinha sido deslocada de alguma represa, né, que foi construída no Paraná. Eles foram largados lá sem jeito, são ilhas de mangue, e não tinha barco para os caras saírem se eles quiserem. Acabamos
eles estavam em condições de trabalho quase de semi-escravo. Nós acabamos levando a polícia do Paraná para lá e essa turma saiu toda. A coisa foi indo, né? Já levantamos essa rasura dessa seção da Câmara de Guaraqueçaba, que teria dado as terras para eles ou para alguém que tivesse o papel original vinha dali. A gente tinha montado um quadro que não havia uma pressão, havia uma articulação muito grande para eles saírem. E os diretores dessa capela, eles mostravam lá embaixo a fotografia da diretoria deles junto com o Aureliano Chaves, que estava vice-presidente do Figueiredo, e dizendo que ele era sócio da companhia, etc. Daí teve uma entrevista, ele se candidatou à presidência, o Aureliano, né? E um repórter do Jornal à Tarde, o Moacir Japiaçu, ia fazer uma entrevista com ele. Daí eu peguei essas fotos que eu tinha conseguido, cópias, passei para ele e falei, olha, no final da entrevista, em off, você mostra isso, conta o caso e pergunta para ele o que está acontecendo. E o sujeito ficou roxo, azul, de todas as cores, e eles se retiraram de lá. E daí vieram, o Dr. Paulo Nogueira Neto estava na SEMA, criou a APA de Guaraqueçaba, e aqui para o lado de São Paulo também foram criadas algumas APAs, depois acabaram criando na Ilha do Superagui, foi transformado em parque. A Ilha do Cardoso, você tinha a Vila do Marujá, que era uma vila de caiçaras muito articulada, até hoje. E eles, durante esse processo, também tinham se articulado, porque o pessoal se retirou, os títulos de terra foram dados para o pessoal que estava lá, e a região toda ficou com enfim, o arcabouço dela, em termos de unidades de proteção, é mais forte do que em outras áreas. A BR-101, que também deveria passar ali, nós conseguimos conter, é um trecho que não foi construído. É uma área, ao contrário aqui do litoral norte, que você tem uma planície costeira, né, que são terrenos quaternários, que são terrenos mais recentes, de areia, uma área mais frágil. Né? Se você passa a cortar uma estrada como a BR-101 ali e abrir para ocupação, aquilo dança de uma vez. Então, ficou a região, de uma certa forma, um pouco mais preservada do que o litoral norte. Digo um pouco mais porque, em termos de o que você tinha ali de ostra, o que você tem ali de estoques pesqueiros, também acabou sendo esgotado. Né? A questão da ostra, em função de projetos de financiamento, acho que era da SUDEP, tem ali até hoje um criador de ostra no rio Itapetangui, na Baía de Trapandé. Esse sujeito, na realidade, ele tirou todas as matrizes da região. Então, hoje você tem ostra ali na área dele e no fundo da Baía dos Pinheiros, perto da Vila Fátima. O resto acabou. E também a pressão de pesca de parelha nas barras, você tem a barra norte de Paranaguá, que é entre a barra do Superagui, entre a Ilha das Peças e o Superagui. Depois você tem a barra do Ararapira, depois você tem a barra do Trapandé, depois você tem a barra do Icapara. Enfim, as parelhas que ficam passando a 500 metros da costa, na boca dessas barras e na área de reflexo dela, acabaram praticamente esgotando os estoques que você tinha ali de robalo, de pescada, mesmo a carenha do litoral sul de São Paulo, boa parte vinha se criar ali, camarão, enfim, hoje em dia a produção pesqueira ali das comunidades caiçaras é irrisória se comparada com o que eram há 20, 30 anos atrás. Agora, isso não é um problema só dali, né? É um problema
mundial. Você hoje, toda semana tem alguma matéria nos jornais falando de que os mares estão dando sinais de esgotamento, não só dos cardumes costeiros, como hoje os cardumes de atum, peixe de bico, essas coisas todas. Ouvindo, né, você falar, eu fiquei pensando uma coisa que, se eu estiver enganado, por favor, você me corrige. Na década de 70, 80, não se dava tanto destaque para questões ambientais, assim, tanto na imprensa escrita quanto televisiva. Vocês chegavam a sofrer pressão? Porque normalmente quem estava por trás eram grandes organizações, grandes empresários, governo. Como que é essa fase? Nesse caso que eu estava contando da capela, eles procuraram o jornal, né, e procuraram meu pai. E meu pai, como ele faz com qualquer caso semelhante a esse, ele encaminhou para quem estava tocando, né, o processo, e era eu. Eu trouxe, quando marquei uma reunião com um diretor da empresa, e trouxe, tinha sido logo depois, ele tinha procurado a gente logo depois que nós tínhamos feito uma denúncia de trabalho escravo e a polícia do Paraná tinha tirado o pessoal que estava desmatando ali, de lá. Não tinha tirado à força, eles queriam ir embora e a empresa não dava condições para eles saírem. E daí esse sujeito veio e recebi, e tinha deixado um dos líderes desse grupo que eles tinham levado para lá, ali, numa sala contígua. E o sujeito entrou e começou com esse discurso que o que nós estávamos colocando ali era coisa de comunista. Eu falei, bom, eu sou comunista em questão, sou eu. Né? E comunista por como? Né? Das coisas que nós publicamos, o que não é verdadeiro. E daí ele fez uma argumentação, você falou, bom, olha, eu trouxe por aqui um dos líderes do pessoal que estava lá e tem uma sala preparada para a gente conversar gravando. E daí o sujeito ficou nervoso e foi embora. Tinha sim um pouco de folclore, mas um pouco de folclore de gente do próprio jornal, primo, de coisa, não como... alguma coisa assim, de você ser esquerdo ou não ser esquerdo. Eu falo, olha, mas para mim nada ficou. A única coisa que marcou foi a tentativa desse sujeito. O resto considerei festivo. Ali no Ariri eu me senti ameaçado por esse Pedrão. Tinha um sujeito que era amigo meu ali no Ariri que teve que sair uma época, ficar 6 meses fora, que o Pedrão estava lá e vivia ameaçando ele. Quando eu ia para o Ariri, que você pegava essa estrada que é 60 quilômetros, ruim, tinha vezes que você tinha que dormir na estrada porque tinha caído ponte, essas coisas, eu ia armado. Mas eu nunca me senti coagido. Nunca me senti coagido. Eu tinha o objetivo de levar essa problemática para o empresariado e interagir com eles para que eles, a reação fosse uma reação positiva, no sentido de não vir com festividade do lado de lá. E a nossa argumentação também não era uma argumentação festiva. A gente era um grupo e é um grupo bastante articulado e com muito conteúdo. E houve também uma estratégia, não era só um grupo de ativistas políticos, né? Não, houve no processo de criação do SOS, houve uma cooptação da área acadêmica que via com ótimos olhos você, de repente, ter um grupo articulado da sociedade civil abraçando essas questões e dando sustentação, né, fazendo um canal de sustentação para o trabalho deles também. Né, da coisa. Então, acho que eu enfim, agora,
estou envolvido com tanta coisa que eu não me lembro em detalhes, não dá para mim contar em detalhes essa articulação, mas eu acho que ela foi muito bem feita. E você tinha o meu nome, você tinha o nome do Roberto Clabin, você tinha o nome de gente que era do meio empresarial, o João Paulo Capobianco, né, de famílias de empresários. Né? Então, que não era gente irresponsável, não era gente festiva. Né? Eu acho que esse objetivo nós atingimos com pleno sucesso, né? de fechar a possibilidade para o discurso caricatural em cima de quem tinha preocupação ambiental. Né? Que teve época que era coisa de viado e de drogado, né? A caricatura. Mas acho que desde o início, que a nossa saída, nunca houve uma tentativa de partir por um processo de denegrir a gente com esse tipo de coisa. É que também nós viemos, quer dizer, é todo um processo. Né? Eu estava falando, como é que é o nome ali da praia do Iguape? A Jureia. Quer dizer, você ali foram anos de articulação, um ano de trabalho, depois teve a questão do aeroporto também, aqui em São Paulo, que era para ser em Cumbica. Também era de certa forma, esse grupo do SOS estava envolvido com aquilo. E depois a BR-101 e essa questão de Iguape-Canané e Paranaguá, que não dava para você vir com caricatura para cima da gente. E quando nós íamos para os debates públicos ou para o encontro e tudo, nós íamos preparados. Né? E desde o início nós nos colocamos dentro do mundo empresarial como um canal, né, de conscientização responsável. Né? Fomos até criticados por segmentos do movimento ambientalista, dizendo que era uma entidade empresarial. Não era uma entidade empresarial, era uma entidade, nos seus primeiros anos de vida, 6, 7 anos, eminentemente política. Ela tinha uma preocupação em abrir um canal de comunicação com os meios empresariais para discutir a questão ambiental no processo de desenvolvimento como um todo, que ela não poderia ser relevada de maneira nenhuma. Quer dizer, se no começo tinha gente que tinha dúvidas sobre isso, hoje você abre os jornais e você vê. Quer dizer, a questão ambiental está inserida e a tendência é ela ganhar cada vez mais peso, porque o resultado desse crescimento material que a humanidade teve nos últimos 30 anos estão levando aos esgotamentos de todos os recursos e ameaças de mudanças do ambiente, impactos terríveis, né, perversos, dramáticos. Então, eu acho que, enfim, nós fizemos bem a lição de casa. E eu, pessoalmente, teve momentos assim de você ter reuniões em Iguape, com o empresariado em Iguape, que eram reuniões tremendamente tensas. Né? Era compreensível, né, a reação deles, né? Porque, de repente, o sujeito, tradicionalmente, a economia dele era aquela, e ele não parava nem um minuto para fazer um reflexo se havia outros caminhos, turismo, por exemplo, ou atividades sustentáveis, né, da coisa. Mas, mesmo nesse sentido, nós acabamos ganhando essas comunidades. Eu hoje estou um pouco mais distante do SOS, mas as informações que eu tenho são que nós estamos absolutamente inseridos na vida de Iguape, de Canané, de Paranaguá, das cidades do Vale do Ribeira, enfim, da região da província de Mata Atlântica. Atrás do SOS surgiu aí a rede de entidades da Mata Atlântica, que foi um trabalho de organização e articulação inicialmente do SOS. Né? Eu acho que, enfim,
Agora, a minha lembrança é sempre meio confusa não, quer dizer, a minha atividade principal foi sempre a minha atividade profissional. Quer dizer, o SOS foi e é uma coisa complementar e que eu considero importante. E muito importante a minha participação, ajudou no meu amadurecimento como um ser político, né? E foi uma coisa prazerosa também. Agora, é isso. E eu queria saber, porque como o senhor sempre mexeu com essas reportagens, sempre teve na SOS, com relação à evolução da defesa do meio ambiente, a conscientização da população em geral, do tema. Eu acho isso. Eu vejo, tem conversa com gente ligada à área ambiental. De vez em quando eu sinto uma certa angústia, um certo pessimismo, achando que a questão ambiental hoje está relegada a um segundo plano. Eu acho que não. Eu estava vendo ainda as primeiras resenhas que estão saindo desse ano aí nas revistas e nos jornais. As questões ambientais têm um peso tremendo, desde a ameaça, as mudanças climáticas que a gente está sentindo, até a questão de esgotamento dos mares, tudo, o lixo. Quer dizer, hoje, quando nós começamos esse processo há 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, você, de repente, tinha a Jureia, mas eram bandeiras, né? Bandeiras pontuais, Calcaia, quando tentou fazer, e era um ou outro jornal. Hoje está na pauta, está inserido. Eu acho que o momento é mais do movimento ambientalista como um todo, se repensar em função do contexto e do processo que nós estamos sendo, a forma dele atuar, do que outra coisa. Como ele atuar politicamente para que consiga resultados objetivos, não que esteja fazendo mal. Eu acho que as coisas estão acontecendo. Quer dizer, você não dá nem para você comparar enfim, o processo hoje, em termos de ameaça, de mudança, e do que era há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás você estava trazendo a questão para cima, você estava começando a pensar como articular para você que o Estado assimilasse uma estrutura, criasse uma estrutura para cuidar da questão ambiental, que também é uma questão problemática, que no fundo que não adianta você ter um ministério, uma secretaria de meio ambiente. Quer dizer, a questão ambiental deveria estar inserida organicamente no estado de São Paulo ou em qualquer outro estado da federação, em todas as secretarias. E no governo federal também. Quer dizer, não é diferente de um processo econômico, né? Tudo, né, mexe com a questão ambiental. Então, ela deve permear toda a estrutura de coisas. Mas você não tinha nada, se criou isso se criou essa estrutura que a gente tem hoje. Essa estrutura também tem a sua dinâmica, né, de ganhar, enfim, de trabalhar para ganhar efetividade. Mas eu acho acho isso. Acho que a questão ambiental hoje está inserida na agenda do Brasil e na agenda mundial. Enfim, não há dia que alguma questão ambiental não é abordada nos jornais. E que isso, de alguma forma, esteja andando. Agora, o mundo é complexo mesmo, né? É enredado. Né? As coisas não mudam na velocidade que a gente gostaria que mudassem. Eu vejo isso também, eu estava falando que hoje eu trabalho com redes de colaboração, conhecimento e negócio. Eu acho que eu não considero a infraestrutura um meio para você organizar e distribuir informação. Eu considero a internet uma nova infraestrutura, né? E que, para mim, é um conjunto de redes de colaboração, conhecimento e negócios.
Agora, a internet, essa infraestrutura, ela está na sua primeira infância, ela está ainda de calças curtas, né? Agora, nós estamos vivendo, nós vivemos uma época que a economia industrial, ela bateu no teto, ela fez tudo o que ela poderia ter feito. E está surgindo um mundo novo que é consequência da evolução das tecnologias de comunicação e de informação. Também, mais recentemente, biotecnologia, nanotecnologia e tudo, mas é um processo de inovação que está surgindo aí e que reflete em toda a estrutura, todo o arcabouço jurídico e institucional do mundo. Quer dizer, se você foi o Estado Nacional, compara o Estado Nacional hoje com o início do século XX. Quer dizer, o próprio jornal, o jornal, fazendo uma comparação paralela, o jornal, ele no início até os anos 30, 40, o meio jornal tinha todas as ferramentas para interagir com a comunidade que ele estava inserido intensamente. Na medida em que as cidades explodiram, que esse processo industrial, que esse processo de explosão das cidades, que é fruto do processo industrial, criou megalópolis como São Paulo, distanciou o jornal do seu público, né? Assim como isso ocorreu com o Estado, isso ocorreu com as instituições regulamentórias internacionais, tudo. A estrutura de regulamentação e jurídica do mundo está travada, né? Você está vivendo um momento de crise que é um momento de mudança para um outro patamar, que vai ocorrer na medida em que as tecnologias de informação e comunicação amadurecerem, a conectividade for uma commodity, o display para você se interconectar for uma commodity também, e as regras do mundo físico tiverem sido transportadas para esse mundo que é muito mais dinâmico e tem uma relação muito mais intensa com uns pontos de conexão, se adequarem para esse novo momento. Agora, isso ocorre num processo histórico e é geracional. O problema hoje, como é que as redes são usadas? Elas são usadas com muito mais limitação do que elas poderiam ser, porque o público não tem entendimento do que seja a rede. Quer dizer, a maioria das pessoas olham para a internet como um meio broadcast. Quer dizer, ele é utilizado como uma televisão. Aí você entra ali numa coisa, tudo bem, você sai dali, vai para ali, não sei o que, tudo, mas você está recebendo informação como você recebe a televisão ou do jornal. É broadcast e não rede. E na realidade ela é uma rede bidirecional, interativa, que permite conexão multiponto com quantos pontos você quiser ao mesmo tempo. Então ela é muito mais um fator de articulação de processos do que qualquer outra coisa. Agora, para você, o que você é, o que eu sou profissionalmente? Eu sou o que eu fiz e a rede que eu criei. Esse que é o meu patrimônio, esse é o meu capital. As pessoas que acreditam em mim porque se relacionaram comigo. Qualquer profissional, um bom profissional, ele tem uma rede importante. Ninguém faz nada pontualmente sozinho. Agora, imagine se eu tivesse nascido com rede e tivesse tido a mesma performance que eu tive na minha vida, mas utilizado a rede desde sempre como um ponto de ida e volta com essa rede que eu fui criando durante a minha vida. Quer dizer, eu teria uma rede muito mais poderosa do que eu tenho hoje. Enfim, um jornal é um objeto de conhecimento, né? Os ambientes que você cria, os ambientes da rede, são objetos de conhecimento também, que vão permitir novos tipos de relacionamento entre as pessoas. Eu acredito que uma das possibilidades para os próximos 20, 30 anos, quando a economia tiver ela tiver mais para o lado da informação e da comunicação, porque a gente tiver entrado de fato na era do conhecimento e a rede for uma coisa que é uma commodity para todo mundo, você não tem mais a preocupação de inclusão social, ela já ter ocorrido, e ela vai ocorrer de uma forma ou de outra, que nós vamos partir para primeiro, você não vai ter necessidades de aglomerações urbanas do tamanho de São Paulo.
Quer dizer, você vai partir para um processo de reurbanização e de reconstrução do que você destruiu. Ou então a humanidade vai sucumbir, porque o planeta Terra não suporta desaforo como nós estamos jogando sobre ele. Eu trabalho com essa hipótese. Não vou assistir isso, mas enfim, você vê que a pressão por ocupação, ela vem diminuindo. Não é mais não tem mais a pungência que ela teve na época do milagre brasileiro. A falta de planejamento, quer dizer, a Amazônia. A Amazônia é a dinâmica urbana dos pequenos municípios, quer dizer, nós não fizemos nunca o zoneamento ecológico, econômico como deveria ter sido feito da Amazônia como um todo. Hoje você tem um número de municípios ali que, bom, não sei, velho, derivei. Deixa eu voltar um pouquinho. Você acha que da época que a SOS foi criada para hoje, a Mata Atlântica ganhou? Eu acho que, com certeza, ela perdeu menos do que ela perderia se o SOS Mata Atlântica não teria surgido, não tivesse surgido. E se não só o SOS Mata Atlântica, mas todas as entidades não governamentais voltadas para essa área que surgiram nos últimos 20, 30 anos. Eu não estou acompanhando o detalhe, mas eu tenho a impressão que, se eu não estou enganado, tem estados que já ocorreu até nesse acompanhamento que o próprio SOS faz através do Atlas da Mata Atlântica, já teve anos de ganho e não perda da coisa. Agora, me perguntavam lá no início do SOS qual é o principal vetor, o principal objetivo do SOS Mata Atlântica. Eu sempre achei que era educar, comunicar para educar, né? Ajudar a formar opinião, conscientizar. Os processos não andam na velocidade que você gostaria. Você não está educando o seu filho. É uma relação mais distante, mais atomizada, sei lá. É isso aí. Eu te perguntei isso porque assim, eu tenho visto, como você está falando, que existe uma preocupação com a Amazônia, né? Pela sua parte, assim, tem uma preocupação. Mas você acha assim, que deveria ter uma ONG como a SOS, como a Fundação? Bom, acho que a Amazônia, para mim, ela perdeu a oportunidade dela. Nós perdemos. Eu acho que o que vai sobrar da Amazônia é a Calha Norte. É a bacia ali do Rio Negro, né, e aquela parte, porque é a zona mais pobre da Amazônia, tanto em termos de solo como em termos de recursos minerais e outras coisas. E, por ser a zona mais pobre, ela, historicamente, sempre teve menos pressão antrópica, né? Você tem menos gente, você tem um número menor de municípios. Barcelos, que é a primeira capital da Amazônia, que fica ali no médio Rio Negro, ele é o maior município da Amazônia. E talvez, acho que se eu não estou enganado, é o maior município do Brasil. E por quê? Porque não havia riqueza para se criar em outros municípios. Se você olha hoje, eu não sei agora o número de municípios da Amazônia, mas é uma barbaridade. Uma foto noturna, um satélite da Amazônia, você leva um susto. Agora, eu trabalhei em 1987, 88, 89, eu fiz um lobby junto ao Sarney para que fosse promovido o zoneamento ecológico econômico da Amazônia, fosse criado um centro de sensoriamento remoto na Embrapa, e o Sarney criou. Primeiro era uma unidade maior, hoje é uma unidade
enfim, no top na verdade, com o mesmo tamanho, mesmo padrão, mesmo orçamento que as outras, é um centro de sensoramento remoto. E ele chegou a fazer o programa Nossa Natureza, que foi um rearranjo rápido de algumas regulamentações na questão ambiental e o pré-projeto de zonamento ecológico para a Amazônia, que deveria ter sido levado na ECO 92. Para isso, eu fiz um projeto junto com Eduardo Evaristo Miranda, que é o criador desse centro de sensoramento remoto da Embrapa, e o CIRAD, que era a Embrapa envolvida, e o CIRAD, que é o equivalente da Embrapa na França. E as organizações UNIP patrocinando e dando infraestrutura para a gente. Então, imagens de satélites, voos de avião e expedições de campo, nós ficamos 1 ano trabalhando sobre a bacia do Rio Demene, para mostrar como essa tecnologia de satélite ajudava, contribuía no processo de zoneamento de uma região. Evidente que você precisa ter expedições de campo também. O projeto Radan, né? O projeto Radan tinha mapeado todas as represas de subsolo, hidrológicas e floresta. Então, toda essa massa de dados para você encontrar as vocações, enfim, ter o Estado ter chego antes na região para você vai conter o processo como um todo, mas não deixar que o processo seja porra louca, né, da coisa. E o Sarney fez esse trabalho, a Secretaria da Casa Civil articulou esse processo junto com todos os centros de interesse político de todas as tendências. E a ideia era você chegar na ECO 92 com as regiões críticas da Amazônia zoneadas, as que tinham mais pressão de ocupação, e o projeto como um todo, para você tapar a boca contra a discussão de internacionalização da Amazônia, que naquela época era um pouco mais intensa, e ter um instrumento para tirar dinheiro para o planejamento e proteção da Amazônia. E isso não foi feito. O Collor acabou loteando aquele, como é que era? Pedro Paulo, que era o secretário de Assuntos Estratégicos dele, loteou esse loteamento, esse zoneamento, né? Ele deu parte para cá, para lá, com verba, não sei o que, tudo, e aquilo virou uma coxa de rotário, nunca foi feito como um todo. E nisso, essa discussão incrível, a Amazônia, né, é o estado mais atrasado do Brasil, nos últimos anos é o que mais cresce, né? Tem uma base muito baixa. E esses municípios todos, né, se encorpando de alguma forma, e agora eles têm a sua própria dinâmica local. Então, eu acho que, fora as regiões mais centrais e tudo ali que são mais impróprias para ocupação, o que vai sobrar mesmo é essa zona da cara norte, da bacia do Rio Demene, pelos motivos que eu disse antes aí. Assim mesmo, mais degradado do que é hoje. Agora, eu tenho sempre a esperança de... Essa que eu falo, que esse mundo novo que está surgindo, que é muito incipiente ainda e muito mal entendido pelo público em geral, porque a própria mídia não tem base de conhecimento para cobrir o que está acontecendo. Então, o que ela traz de informação é muito mais em cima de produto do que em cima de um processo que está ocorrendo em função de uma nova criação, de uma nova infraestrutura, que impensável até 20, 30 anos atrás, e que vão permitir níveis de articulação da sociedade inimagináveis há muito poucos anos, e que vão permitir que você crie também negócios com outras características que tem hoje, num mundo muito mais cooperado e colaborado do que você existe hoje. Quer dizer, a internet tem esse grande fator, ela não é o fator ela não é a tecnologia que traz a possibilidade de colaboração, de compartilhamento, mas ela exponencia por ser essa rede multiponto bidirecional e, enfim, de conexão simultânea. Então, ela exponencia a possibilidade de colaboração. E isso vai ter impactos no processo acadêmico, no processo de criação, em todos os processos de atividade humana. E eu acho que vai ter um sentido positivo. Quer dizer, a impressão que eu tenho, acho que
A revolução industrial, quando ela entra com a linha de produção, ela tira o indivíduo do centro do processo. Você passa a ser uma parte de uma máquina, né? A caricatura aí é os tempos modernos do Chaplin, da coisa. E esse processo da rede, mais tecnologias não proprietárias, Linux, sistema operacional Linux e Unix não proprietários, e o software livre, eles vão criar uma infraestrutura propícia para colaboração, mesmo para você criar negócio. Quer dizer, a Radium Systems, que é a empresa que eu estou tocando agora, é uma empresa que a estrutura dela é compartilhada. Ela é dona, de fato, da inteligência. Agora, parte da estrutura operacional dela a maior parte da estrutura operacional dela é terceirizada. E são empresas que nós, de uma certa, estamos fomentando o negócio para elas em função do que nós estamos vendo, que nós estamos estruturando aí na frente. Eu não sou construtor de rede, eu não vendo software. Eu desenho a engenharia e repasso isso para um terceiro. Quer dizer, você já vê isso, quer dizer, ali em São Carlos você tem um cluster de tecnologia que é um grupo de 50, 60 empresas articuladas em rede, né, que estão pegando demanda de trabalho vindo pela rede. Eu sou um dos pontos, a Radium System é um dos pontos para isso. Né? Eu vejo isso seria outra entrevista, mais 1h30, né? Mas eu desde sempre, eu sempre vi esse processo, desde que enfim, nos anos 80, quando eu comecei a acompanhar movimentos de empresas de informação globais em torno de rede de comunicação, a primeira delas é Reuters, eu fazia uma correlação com a questão ambiental. Veja, a organização da economia industrial ela é piramidal. A organização da economia em rede ela vai ser muito mais nivelada. Um dos teóricos desse processo, que é o Nicolas Negroponte, chairman e fundador do Media Lab, laboratório de mídia do MIT, ele diz que no futuro as estruturas hierárquicas que a gente conhece hoje, de empresas, da sociedade, elas vão ser substituídas por alguma coisa muito mais semelhante com o equilíbrio que você encontra no ambiente do que com essa herança que nós tivemos do processo industrial, onde a base da economia é energia e, no fundo, as empresas, elas iniciaram como? Elas pegavam os artesãos, né, e botavam todas num quadrado e a produção dele mexida por energia. E a necessidade do capitalista de controlar aquele pessoal. Então você tem uma estrutura assim. Na ponta alguém aqui, embaixo um bando trabalhando. E o que vem pela frente é alguma coisa menos hierarquizada e mais nivelada do que foi isso. Assim como, nesse sentido, essa sociedade industrial foi um avanço em relação à sociedade feudal. Não que ela trouxe a felicidade para a humanidade, mas ela trouxe conquistas ao que você tinha atrás. Pensando na rede, né, você consegue imaginar, assim, ou você pensa, a SOS fazendo parte dessa rede? Eu penso e falo para eles. Eu acho que também aí, eu no momento eu estou... A minha prioridade zero é fazer essa empresa que eu estou desenvolvendo se consolidar. Agora, existe hoje uma rede de sites ambientais e segmentados. Você tem 100 e poucos entidades não governamentais na área de Mata Atlântica, que foi um processo articulado, de certa forma, pelo SOS Mata Atlântica. Mas o que eles são? Eles são sites de informação. Né? De que está ali o cara botando, aqui aconteceu isso. E não é isso. O que você devia ter, cada um desses sites devia ser um ambiente de comunidades de prática. É uma filosofia completamente diferente. Mas eu não estou preocupado
eu não estou preocupado em coletar a informação e organizar essa informação para ser distribuída para as pessoas que chegam lá. É de trazer as pessoas para participarem de fato do processo através de ambientes virtuais. Isso significa uma construção completamente diferente do que você vê em regra na internet. Eu estou fazendo isso com arranjos produtivos. Então eu tenho em Birigui 160 empresas que estão dentro de uma intranet, extranet que nós desenvolvemos para eles, que é dividida entre comunidade de contabilidade, de finanças, de produção, de desenvolvimento de produtos, tecnologia de informação, de proteção a risco, enfim, de todos os processos deles. Agora, a ideia é você parte de um retrato da situação deles, dos problemas, dos gargalos, etc. Em cada uma dessas comunidades você está discutindo esses problemas e soluções para eles. E daí você, em cima de como eles estão se propondo a trabalhar cooperadamente, você começa a trazer, você não vai comprar um produto para resolver o problema de uma empresa específica, mas você vai trazer esse produto para o conjunto. Então você monta modelos de negócios novos que acabam dando mais competitividade para eles. Tem formas de você emular isso para você organizar um movimento ambientalista, se você quiser. Agora, precisa ter uma equipe e gente pensando isso e se dedicando de corpo e alma, porque senão a coisa não desafoga. E você tem essa visão hoje, quer dizer, o público médio, 99% das pessoas, se você for perguntar o que é a internet, ele vai acabar te descrevendo que é um meio para organizar e distribuir informação, e não é. Então, isso é também, e graças a Deus que você tem essa possibilidade que já trouxe impactos tremendos e vai trazer impactos maiores ainda. Agora, semana passada, anunciando o Google e outros sites, outros negócios semelhantes ao Google vão fazer isso, que vai indexar, não sei, meia dúzia, são 15 milhões de livros que eles vão indexar. Na coisa que você, uma determinada altura da vida, no início, talvez você não tenha acesso ao livro na íntegra, mas o objetivo é os livros que forem de domínio público, você faz o download em PDF, ou o que seja, ou dos trechos, que é direto ali na coisa. Isso tem um efeito, qualquer sujeito hoje, você está trabalhando, você tem um problema, você entra no Google, bota a palavra-chave e aquilo te facilita para burro. Então, não tem crítica, eu acho que a internet já trouxe benefícios incomensuráveis para a economia, para a articulação da sociedade como um todo, mas é a ponta do iceberg que saiu para frente. Porque você, na nossa geração, eu tenho 50 anos de idade, por mais que você trabalhe intensamente com computador e tudo, você tem limitações de entendimento, você não nasceu com aquilo. E as gerações futuras, não, aquilo vai estar imbuído dentro dele, uma coisa que não, essa coisa que falam, a carga de informação que eu levanto, a carga de informação que você levanta é porque você quer. Quer dizer, você pode fazer hoje o menu de informação que você quiser, e você pode ir em fontes muito mais primárias do que você tinha acesso antes. Agora, a facilidade da coisa causou, num primeiro momento, um porre. E o fato de ainda as pessoas, até por questões culturais, entenderem a comunicação muito mais como uma coisa broadcast do que uma coisa sua. A gente está acostumado, o jornal é broadcast. Ele te joga uma carga de informação e você não tem volta para ele. O rádio, a TV aberta, uma agência de notícias tradicional, não sei o que tudo. O que a rede permite é justamente isso, a articulação. Essas redes que eu falo de colaboração, conhecimento e negócio, que hoje eu falo que a minha empresa é gestora de redes assim, elas vão ser redes que vão se autocriar e vão ter um autogoverno. Você não vai ter a necessidade de uma terceira parte para induzir e para daí gerir. Hoje a oportunidade de negócio que eu estou explorando é a falta de conhecimento ainda do público. Então, de você levar a ideia, conquistar e ter o privilégio de participar daquele processo durante um tempo, não sei quanto, como um gestor. Mas isso vão ser processos totalmente autônomos. Quer dizer, no futuro, o processo de formação de opinião pública, em função desta configuração do mundo em rede, vai ser uma coisa muito mais autônoma,
muito mais complexa e muito mais sofisticada do que hoje. E as empresas jornalísticas não vão existir como a gente entende. As empresas jornalísticas, elas são frutos do processo industrial. Quer dizer, o apogeu delas, elas surgiram no Renascimento, Iluminismo, né? Mas os jornais no século XVII eram panfletos de vida efêmera, né? E era uma reação da burguesia ao monopólio da igreja e do Estado absoluto com a informação. Né? Que quando Gutenberg inventa a imprensa, ele libera o conhecimento para todo mundo. Aquilo que era um privilégio dos monasteiros se torna público, né? De repente. E a possibilidade de você ser um publicador aumenta, passa a ser uma coisa acessível para as pessoas comuns da época. Agora, os jornais só se organizam como empresa a partir do meados do século XIX para o fim, né? E o processo de como a gente vê hoje as empresas jornalísticas, ele acontece mesmo entre as duas grandes guerras, e depois você começa uma decadência. Uma decadência que é uma decadência lenta, não é? Os jornais não vão acabar abruptamente, mas vão acabar, como nós entendemos, com certeza. E agora, eles são, onde está o poder do Estado, do jornal? É o poder de distribuir informação, é o privilégio que ele tem sobre você, da coisa. E como é que ele se mantém economicamente? Explorando a possibilidade que ele tem de distribuir informação, trazendo publicidade e fazendo dinheiro com assinatura. Com a internet, com a rede, todo mundo é um publicador. Evidentemente que você não tem cultura ainda para isso, isso é um processo que a sociedade vai organizar, você precisa ter centros de conhecimento específicos, não sei o que tudo, mas o que vai ocorrer é que você vai ter a sua comunidade em função da sua personalidade, dos seus interesses, da sua área de conhecimento, que você vai se relacionar mais intensamente e, em função desse conjunto de coisas, as suas saídas dessa comunidade, que é uma comunidade mais hard sua. Né? Você estava perguntando como era a sua relação no início da cidade. A minha relação primeiro com o mundo foi quem? Meu pai, minha mãe, minha casa, a rua, a escola, o clube, você vai abrindo. Quer dizer, o pessoal que está vindo hoje, a rede faz parte da relação dele com o mundo. Então isso dá uma abertura tremenda. Você antes tinha limitações de relacionamento pelo espaço físico, hoje você não tem mais. Agora, isso ainda não é uma coisa, né, é possível, mas não é fácil, os caminhos não estão feitos, não existe cultura, então o processo ainda está se montando, mas chega um determinado momento que aquilo, ele passa a ser o dominante, né? E isso em todos os sentidos, tanto da montagem da sua rede, do seu ganho de conhecimento, a sua atividade profissional e o processo político como um todo, que vai ser uma coisa muito mais aberta, muito mais atomizada do que é hoje. Assim como os jornais tiveram esse papel de democratização da informação. Agora, hoje, não, eles são uma estrutura de poder do antigo. E eles resistem a esse processo novo por isso. Porque se eles reconhecem que a importância está na conversação em torno da informação emulada e não na informação emulada, ele está reconhecendo a crise do negócio dele. E ele não reconhece quase que por ideologia. Não, mas é isso aí, está dançando. E tudo isso tem a ver com o processo também de preocupação da sociedade, de reconhecimento dos impactos da nossa atividade sobre o ambiente que a gente vive. Agora, fora que o processo econômico é sempre perverso, você precisa ter forças para começar a conseguir contrabalançar. Eu não acredito que também, apesar desse avanço que eu vejo, que o processo econômico vai deixar de ser perverso. Porque daí é veleidade sua, né? Humana. Deixa eu voltando um pouquinho, assim, a gente já está chegando ao fim. Você poderia fazer assim, um balanço destes 18 anos da Fundação? Enfim, acho que o balanço é extremamente positivo,
né, como por tudo que eu disse aqui nessa entrevista. Mas, assim, como eu falei também que eu acho que a questão ambiental, ela se inseriu na pauta política, na pauta econômica, na pauta empresarial, se inseriu em tudo, né? Enfim, o número de entidades aumentou barbaramente, então houve um processo de segmentação, né? E o SOS, de certa forma, ele também se segmentou, né? Ele hoje tem, os objetivos dele são mais focados, né? A preocupação orçamentária é mais acirrada, quer dizer, ela é uma entidade já com maturidade, com um processo que independe de quem esteja comandando, aquilo já tem uma lógica, né, na coisa. Eu acho que, enfim, da minha perspectiva, que é uma perspectiva específica, quer dizer, o grande momento do SOS foi enquanto ela era, de fato, um intermediário entre sociedade civil, o mundo acadêmico preocupado com a questão ambiental e o poder público. E gostaria de ver ela reforçando essa missão dela, ou essa responsabilidade dela. Que eu não acho que ela ficou, de uma certa forma, ela hoje não é a prioridade da Fundação. Não acho que isso seja responsabilidade de ninguém. Acho que é uma consequência do processo. E também da despolarização do movimento ambientalista, quer dizer, hoje não ser tão concentrado em meia dúzia de entidades. Mas eu acho que o nome, o SOS Mata Atlântica, ele continua sendo um nome com uma força muito grande junto ao público e que talvez valesse a pena a Fundação procurar reforçar esse aspecto da personalidade dela, que foi mais forte nos primeiros 10 anos da história dela. Agora, o que representa para você a Mata Atlântica? A Mata Atlântica como um todo, eu acho que até é uma questão, se eu chegar assim, na última instância, até é uma questão estética. Entende? Quer dizer, eu acho que para a cultura do ser humano, do homem, quer dizer, a relação com o meio ambiente, ela foi sempre, é uma base primária, né? Nós aprendemos aí, ainda que a gente não reconheça hoje. E você vê uma região que não foi ocupada, ou uma região que foi ocupada com critérios de manejo reais, você ainda sente, você percebe esse equilíbrio, né, da natureza, que tem um fundamento estético. E até isso nós estamos perdendo. Então é alguma coisa do imaginário do homem que está sendo jogado fora, né, sendo substituído por... sendo substituído por violência, que não é só física. O que é? A Mata Atlântica, primeiro, para mim, eram as montanhas que estavam atrás do litoral norte de São Paulo. Hoje enfim, é o conjunto de ecossistemas que estão contidos no que a gente chama de província de Mata Atlântica, né, que é enfim, uma concepção aberta do que seria a Mata Atlântica. Eu não acho que o que é Mata Atlântica, o que é Amazônia. A questão é de você ter consciência de que você não tem direito de vida ou morte no espaço que você vive, né? que você tem compromisso com o que virá depois. Né? Você gostaria de falar alguma coisa que eu não te perguntei? Que você acha que Provavelmente gostaria, mas eu não me lembro agora.
Bom, então eu queria te agradecer por você ter vindo e ter ficado esse tempo aqui com a gente. Obrigada. Obrigado a vocês.